A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 a 12. Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube. Hoje, 12 de junho, tem uma comemoração em toda parte. Dia dos Namorados. A gente aproveita a reflexão para que aqueles que estão pensando, através do namoro, do noivado, constituir uma família e celebrar o amor pelo sacramento do matrimônio, aqui nós temos um programa de vida no Evangelho de hoje. A gente começa a ler a partir de hoje, durante os dias da semana, o Evangelho de São Mateus. Nós já lemos São Marcos e agora vamos iniciar o Sermão da Montanha. É a abertura desse discurso famoso que Jesus fez, considerado um dos maiores discursos pronunciados por Jesus. É o Sermão da Montanha. E o texto se inicia com as bem-aventuranças. Bem-aventurados são todos aqueles que acolhem a palavra de Deus. Jesus mesmo disse: felizes os que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. E quais são as categorias que estão sempre abertas a receber o ensino de Jesus e botar em prática? São os pobres, os misericordiosos, os famintos, os sedentos de justiça, de promoção da paz no mundo. São os mais abertos. E Jesus, justamente vendo isso, já fala de duas maneiras. Ele diz que os pobres de espírito,
eles já são felizes, já são bem-aventurados. Porque ele diz assim: porque deles é o reino dos céus. E também ele vai dizer na outra parte, quando ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então prestemos atenção a esses detalhes, porque aqui Jesus já está dizendo que estes são bem-aventurados. As outras bem-aventuranças no futuro, quando diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os mansos, os humildes, os perseguidos, são mansos, são puros, e eles vão alcançar a misericórdia, porque verão a Deus. É assim que Jesus está falando na introdução deste famoso sermão da montanha, que nós não podemos desconhecer. Quem é católico, quem é cristão, deve colocar esse documento, não é? Que é uma espécie de verdadeira constituição do reino de Deus. Assim como as nações têm a sua constituição, nós, cristãos, que queremos participar do reino de Deus, que já começa aqui na terra, nós temos que conhecer o Sermão da Montanha. Temos que conhecer esse documento que é a verdadeira constituição nossa. E o Evangelho diz que Jesus sobe ao monte e se senta. É interessante observar isso. Porque sobe ao monte e se senta? Porque o monte é o lugar divino, é o lugar de Deus. E se senta porque ele é o mestre. Ele vai ensinar agora a partir das bem-aventuranças. A gente já conhece muitos outros textos que nós encontramos no Antigo Testamento. Moisés subiu ao Monte Sinai e se encontrou com Deus lá nas alturas e recebeu o decálogo, a constituição do povo da Antiga Aliança. Esse Sermão da Montanha é o programa de vida do novo povo da nova aliança, da igreja. E Jesus é o novo Moisés. Jesus assemelha-se a Moisés, mas é muito superior, pois Jesus é a fonte de todo o ensinamento. E o monte é o lugar da revelação divina. São, portanto, 8 bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças escritas na terceira pessoa do plural, mas tem uma que está escrita na segunda pessoa do plural, quando Jesus diz assim: vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim, vós sois bem-aventurados. Portanto, é muito bom a gente ficar com isso aqui no início desta programação bíblica, né? E agora rezemos dizendo: ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 a 12. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.